Oi, pessoal, boa noite. Esperar a nossa convidada chegar. Hoje a gente tem um tema bem interessante, né, que traz muito aí da fisiologia e que, para quem atua na prática clínica, para os nutricionistas, para os médicos, para os enfermeiros, para outras formações também, para outras áreas de atuação, são super importantes, né? Então a gente vai tentar hoje discutir um pouquinho do mecanismo fisiopatológico da resistência à insulina. A nossa convidada já está aqui. Vamos esperar ela entrar. Tá todo mundo me ouvindo, pessoal? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, que saudade de você. Saudade, só pela internet, né? Só assim. A gente mora do lado e a gente não consegue se ver. E assim, tentando se encontrar para um café, aí vem a pandemia e já era. Verdade. Ah, mas enfim, fazer o quê, né? É o que tem pra hoje. Para hoje. Aline, primeiro eu queria agradecer. Sei que tá Imagina, eu que difícil agradeço. arrumar um horário nessa agenda. Ai, Tá tá super, difícil. tá super atribulada e eu fiquei muito feliz de você ter aceito o convite para a gente falar um pouquinho Imagina. sobre insulina, que é uma coisa que a gente estudou um pouquinho, né, na Verdade. pós-graduação. Eu para um lado, você para o outro, você mais no mecanismo de ação. Uhum. E eu acho que é interessante esse tema porque está envolvido em uma série de doenças, né? Verdade. E a gente fala muito, mas muita gente não sabe exatamente o que é Uhum. resistência à insulina. Então, eu Sim. vou começar te apresentando. Então, a Aline, ela é nutricionista, formada pela São Camilo, tem mestrado e doutorado lá pelo Instituto de Ciências Biomédicas, assim como eu, a Isabela, a Ana Uhum. Carolina, em ciências, né, com foco para Uhum. fisiologia humana. Atualmente ela é professora de graduação de nutrição na São Camilo e também professora do mestrado de nutrição da infância e adolescência da mesma universidade. É orientadora da Liga de Nutrição Esportiva da São Camilo, preceptora da Interliga de Nutrição Aplicada à Prática de Esportes, pesquisadora em nutrição esportiva e nutricionista clínica e esportiva nas horas vagas mãe Né? e esposa. A gente enlouquece Legal, um pouco, mas né, você sabe bem como que é. eu sei. Mas obrigada, foi um prazer você ter Eu que aceito, acho que vai ser agradeço. muito legal. Eu queria, na verdade, começar falando um pouquinho, né, do básico, do beabá, assim, o que é a insulina, da onde ela vem, para onde ela vai, quais são os Maravilha. papéis dela do nosso organismo. Perfeito. Então, você muito bem estudou isso, né, Camila, durante anos e anos, secreção de insulina. Então, a gente tem um hormônio que é proteico, lembrando que nós temos hormônios que são hormônios mais, enfim, lipídicos, mais esteroides, e hormônios que são proteicos, que é o caso da insulina. Então, para que exista essa produção de insulina, que é produzida pela célula beta-pancreática, existe uma necessidade que exista tanto uma regulação gênica, então nós temos uma transcrição e uma tradução de um gene, lembrando que cada proteína apresenta um gene específico que será utilizado para que exista essa formação dessa proteína, que no caso é a insulina. Então essa insulina ela é produzida e ela é, entre aspas, empacotada, armazenada em vesículas, juntamente com uma outra proteína que é chamada de peptídeo C. E ela tem uma importância também nesse sentido, até de avaliação, de secreção de insulina, que é um parâmetro, um marcador importante, né? Sim, Então, sim. essa insulina tem um papel interessante quando ela tem uma secreção, lembrando que a secreção de insulina acontece preferencialmente após uma sobrecarga de glicose, então o sangue rico em glicose banha a célula beta-pancreática,
isso estimula uma secreção de insulina especialmente. É claro que os aminoácidos, alguns deles podem também ter um estímulo na secreção de insulina e a gordura praticamente não tem muito estímulo nesse sentido, né? E quando essa insulina ela é liberada, ela terá uma ação em várias vias. Eu acho que a mais famosa, a mais clássica, é a via de captação de glicose. Lembrando que quando a gente fala em captação de glicose, muita gente já vem à mente aquela via de translocação de GLUT4, que sim, é uma verdade, mas nós também temos outras vias adicionais de captação de glicose pela insulina, como, por exemplo, uma ativação de algumas enzimas, como a hexoquinase e a glicoquinase, que fazem parte dessa captação de glicose em qualquer tecido. Então, a Sim. insulina é fundamental para qualquer tecido, não é só músculo e adiposo. Afinal, ela tem um papel de captação que é global, que é geral, né, Camila? E assim, uma coisa que a gente precisa falar é que é o nosso principal hormônio anabólico, né? Exato. Então, atuando, como você disse, tecido adiposo, músculo, no próprio fígado. E aí a gente, isso considerando o indivíduo normal, né? O indivíduo que está tendo secreção de insulina ok, e essa insulina também está agindo de maneira eficiente nesses tecidos. Então, ela vai estimular uma série de vias, então vias de crescimento, mas basicamente acho que a gente pode colocar como vias anabólicas, né? Então, Uhum. aumentando a captação, o armazenamento dos nutrientes para as células. Uhum. E assim, uma coisa importante que eu acho também que a gente pode comentar é que todas as células têm receptor de insulina, então ela Sim, age em tudo quanto é lugar. exatamente. Então, a gente tem toda uma ação global dessa insulina que é importantíssima para que, como você falou, exista um processo anabólico, um processo de crescimento celular, um processo de formação de glicogênio hepático, um processo de ativação de algumas vias, como via, por exemplo, da mTOR. Aí nós temos ambas, enfim, ativações, seja mTOR-C1, que está mais associada com hipertrofia muscular, síntese proteica, na verdade, mTOR-C2, que também tem uma associação até com alguns tipos de células malignas. Então, é claro que não estou falando que insulina causa câncer, não é isso. Mas porque tem gente que, né, vai fazer o link, mas na É, verdade não é esse propósito. Mas existem vias que nós conversamos aí, né? Tem toda a conversa celular onde a insulina tem diversas ações, seja preferencialmente, como você falou, um papel aí anabólico de modo geral. né? Uma coisa que eu acho que também é interessante, né, a gente comentar é que essa insulina, como você bem disse, ela tem como principal estimulante para a secreção a glicemia, a alteração da glicemia, né? Então, a presença da glicose é um dos principais gatilhos para a secreção de insulina pela célula beta. Mas esse estímulo, ele varia. Se a gente estiver falando de um estímulo agudo de glicose ou de um estímulo crônico, né? Que aí acho que a gente vai começar a chegar no tema aí da live. Então, basicamente o estímulo agudo, então acabei de fazer uma refeição, uma quantidade de carboidrato, né? A minha glicemia aumenta, isso vai ser digerido, absorvido, minha glicemia aumenta, e essa diferença glicêmica é percebida pela célula beta. Ela vai captar essa glicose, ela não precisa de insulina para fazer isso, ela vai captar, metabolizar uma série de etapas ali na cascata de sinalização intracelular, libera a insulina. Mas quando a gente fala de um estímulo crônico, então aquela glicemia que está alta o tempo todo, isso em algum momento pode também trazer causar um super esforço para a célula beta, né? Então eu acho Perfeito. que a hiperglicemia, apesar da glicemia ser o principal fator de estímulo para a secreção, ela tem que ser uma coisa pulsátil e não ficar alta durante todo o tempo, que é uma coisa que a gente Perfeito. verifica no quadro de resistência, né? Exatamente. Então, eu queria que você começasse definindo, assim, palavras mais simples. O que é a resistência à insulina? Perfeito. Até o que você falou, Camila, puxando esse gancho, a gente sabe que a secreção de insulina pela célula beta-pancreática, ela segue um padrão também, né? Ela tem
a gente tem uma sobrecarga de secreção de insulina, até porque tem uma insulina armazenada, então quando vem essa glicose, ela tem essa pulsão, essa secreção pulsátil que é realmente maior, né? E até por isso que quando o paciente é diabético tipo 1 e ele usa insulina, o tipo 2 alguns usam também, né? Mas enfim, existe até um padrão de utilização de insulina, que é aquela insulina que é a NPH, que é regular para tentar mimetizar, tentar imitar esse padrão, que é mais, né, uma secreção mais acentuada após uma sobrecarga de glicose e uma secreção mais pequenininha, mais basal, enfim, basal, né? Mais, enfim, contínua, gotículas de insulina. Ao longo de todo o dia a gente tem insulina. Então não é que eu tenho insulina zerada, isso é impossível, isso é inviável. Eu tenho sempre uma insulinazinha sendo secretada e após uma sobrecarga de glicose, especialmente, a insulina sobe bastante, né? Sim. E aí o que acontece? Pode falar. Não, pode falar você. Depois eu complemento. Tá bom. E aí o que acontece é que existe, por exemplo, em quadros especialmente de obesidade, onde eu tenho um indivíduo que apresenta uma quantidade de gordura corporal que é mais significativa, existe preferencialmente uma produção de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6. Essa citocina pró-inflamatória vai acabar atrapalhando essa sinalização da insulina. De modo geral, quando a gente fala em ativação, em sinalização de insulina, pensando no adiposo ou no músculo também, a gente tem uma via que é que a gente comentou um pouquinho atrás, dessa ativação e translocação de GLUT4, onde nós temos a insulina se ligando no seu receptor celular e, consequentemente, que fica na membrana celular, né? Ela se conecta e existe uma cascata onde tem ativação de uma via, de modo resumido, que é a via da P3-quinase AKT, que vai ativar o GLUT4. Essa sinalização e essa fosforilação, essa ativação desse receptor, existe um aminoácido chamado tirosina, onde ele vai ganhar um fosfato. Ele fica ativo, como se fosse um interruptor, que você vai acender e vai desligar. Então, quando a insulina se liga, ela ativa, ela liga esse receptor e a via acontece para o GLUT4 ir para a membrana plasmática e captar essa glicose. Então, isso é fundamental e é importantíssimo, especialmente, então, nesse caso, músculo e adiposo nessa via, né? E aí o que acontece? A pessoa apresenta obesidade e ela tem um excesso de inflamação nesse tecido adiposo. Quando existe essa inflamação, existe um prejuízo nessa fosforilação desse receptor. Então, lembra que o receptor é uma proteína também. Então, ele tem vários aminoácidos. E ele tem outros, além da tirosina. Ele tem serina, ele tem treonina. E quando existe inflamação, essa ativação, essa fosforilação, essa doação de fosfato, é especialmente na treonina ou na serina. E aí a cascata não acontece. Se a cascata não acontece, não tem GLUT4 sendo translocado e, consequentemente, não tem captação de glicose. Só que vai além. Quando a gente fala em uma redução de GLUT4, a gente pensa na redução da translocação, mas tem trabalhos mostrando também uma redução na produção, que é uma coisa diferente. Então, eu tenho menos GLUT4 e eu tenho menos GLUT4 sendo translocado também. Para a membrana. Músculo e adiposo, para a membrana. Sim. E aí, se não tem GLUT4, eu já caracterizo essa pessoa como uma pessoa que apresenta uma resistência nesse sentido. E o pâncreas dela vai tentar trabalhar mais e mais e mais para produzir insulina numa tentativa de um pouquinho sinalizar. Um pouquinho vai acabar tendo a sua ação. E tem mesmo, né, Camila? Porque às vezes a pessoa que é resistente, que é pré-diabética, inclusive, né, seria acho que um panorama interessante para ser falado, essa pessoa pode ter esse quadro de uma hipersecreção de insulina com uma resistência à ação à insulina, caracterizada por uma falha nessa ação da insulina e, consequentemente, redução de GLUT4 em quantidade e translocado. Essa pessoa pode ter essa alteração metabólica durante décadas até. Então, ela pode ter uma glicemia ok, tipo, não mudou a glicemia, ou muito pouquinho. A glicemia ainda está abaixo do diagnóstico do diabetes, que é acima de 126 miligramas por decilitro. Só que essa pessoa é caracterizada como pré-diabética ou às vezes nem alterou tanta glicemia assim dessa pessoa. Só que ela tem uma insulina alta. E ela é uma potencial pessoa para ser diabética no futuro. E aí a importância nossa da gente tratar essa pessoa antes dela ficar diabética. E isso é importante.
eu acho que a grande questão, né, quando a gente pensa, principalmente com relação aos dois principais tipos de diabetes, então quando a gente fala do diabetes tipo 1, você já tem uma lesão inicial, uma lesão de origem autoimune nesse pâncreas, que aí sim, praticamente zera a insulina ou a quantidade produzida é muito baixa, né? E aí o indivíduo, para ele sobreviver, ele precisa da insulina exógena. Esse é um processo que acontece de maneira rápida. Então, um dia o indivíduo está com uma glicemia de jejum de 90, no outro dia, sei lá, daqui a um mês está 400, né? Completamente diferente do processo de resistência e de diabetes tipo 2, que é um processo muito lento. Muitas vezes, quando o indivíduo ele já percebe uma alteração da glicemia, o dano, né, ou a hiperinsulinemia, ela tá vindo há anos, foi o que você falou, décadas, né? Então, a complicação metabólica, ela é silenciosa e ela já vem acontecendo há muito tempo. Uma coisa interessante, né, que você falou, às vezes a glicemia, ela continua mais ou menos dentro do normal, mas a insulina já está aumentada, a insulinemia. Porque se a gente pensar, né, você está tendo menos glicose captada através do GLUT4. Então, teoricamente, você tem glicose circulando e isso continua estimulando o pâncreas, né? Então, um fator é esse, que é o aumento da glicose, e outro fator, no caso da obesidade, são os próprios ácidos graxos circulantes, né? Então, você tem a combinação de um processo que a gente chama de glicolipotoxicidade, que agudamente estimula o pâncreas a produzir mais insulina. Mas os modelos crônicos, tanto com célula como com modelo animal, eles mostram que a longo prazo, esse excesso de glicose somado ao excesso de ácidos graxos livres circulantes vai levar à disfunção da célula beta. Então, em algum momento, além da resistência, o indivíduo também pode ter diminuição na produção. E aí, o que eu sempre brinco e comento com os alunos é aquele indivíduo que é diabetes tipo 2, mas em algum momento da vida, o sensibilizador, a metformina, não funciona mais, né? É aquele indivíduo que vai ter que entrar com a insulina exógena, não necessariamente na dose do indivíduo diabético tipo 1, mas só as drogas que são sensibilizadoras da insulina não dão mais conta. Que além da questão da resistência, ele também já teve uma disfunção pancreática. Então, a ideia é sempre a gente tentar intervir antes disso acontecer, né? Antes da disfunção pancreática. Né? E aí você comentou também das citocinas. Essas citocinas também atuam no pâncreas, né? Então, assim, é interessante a gente falar porque você vai mais para a periferia e eu vejo mais a ilhota, né? E elas, na verdade, são coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Perfeito, é isso mesmo. E me diz uma coisa, Aline, então quais seriam os principais tecidos que podem ser atingidos pela resistência à insulina? Maravilha, eu adoro falar sobre isso. E aí a questão vem, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Boa! Né? É algo muito difícil da gente falar. Então, a gente começou a falar da questão da obesidade, causar uma inflamação, que pode ser local, que pode ser sistêmica. E aí, nesse sentido, a gente tem um órgão que é o central da metabolização, é um órgão que recebe uma sobrecarga alimentar, seja de ácido graxo, que é o que você comentou até nesse sentido, o que é importante o controle de ácido graxo saturado, especialmente por diabéticos também, não é só o controle de glicose consumida, de carboidratos, e uma coisa que muita gente não fala, né? E nesse sentido, esse órgão é o fígado. Então, ele tem uma total interligação entre o intestino, entre a absorção de nutrientes. A gente tem uma relação muito íntima alimentar com o fígado. E aí, o que acontece? A gente não sabe se, de repente, é uma resistência periférica, que seria a questão muscular e adiposa, que causa todo esse processo inicialmente e, consequentemente, não capta a glicose, sobra glicose na circulação, sobra ácido graxo na circulação, que vai chegar no fígado e, consequentemente, terá um processo de resistência à ação insulina hepática, ou se é o contrário, ou se é tudo junto também, né? Pode ser.
Então, o que acontece no fígado, por exemplo, é que existe também uma deposição de gordura hepática. Então, essa gordura também tem um papel onde existe uma elevação de citocinas pró-inflamatórias, que também vai prejudicar a sinalização da insulina. Só que aqui é diferente. O fígado não tem GLUT4, não é uma questão de translocação. Quando existe uma falta de sinalização de insulina no fígado, a resposta é uma ativação mais exacerbada, um aumento na ativação de enzimas que estão associadas especialmente com a gliconeogênese. Nesse sentido, essa pessoa que tem essa condição acaba aumentando a sua produção hepática de glicose. Então, perceba, essa pessoa terá um aumento na produção hepática que vai culminar na elevação dessa glicemia desse indivíduo. E agora, olha que interessante, essa resistência é uma resistência central à ação à insulina. Eu tenho a resistência central, que é a resistência hepática, só que eu posso também ter resistência periférica, que é no músculo e no adiposo. Se eu penso músculo e adiposo, eu não capto glicose tão eficientemente. Se eu penso em fígado, eu produzo mais glicose. A somatória de tudo isso é uma hiperglicemia acentuada, porque eu não capto por um lado e eu produzo por outro. Sim. Nesse sentido, na verdade, mais um agravante, né? É um agravante. Totalmente. Então, além de não captar pelos tecidos, você ainda está produzindo pelo fígado. E aí, isso estimula mais ainda a secreção de insulina. Então, normalmente, quando o indivíduo ele vai ser diagnosticado, de novo, né, gente, são duas situações que são silenciosas. Então, a hiperglicemia e a hiperinsulinemia. Então, geralmente, o indivíduo está com as duas. Em algum momento, pode ser que essa produção de insulina caia também, né, como a gente comentou. Mas é um processo lento e silencioso e que vai sobrecarregando todo o metabolismo. Eu sei, não sei se o pessoal sabe, mas eu sei que você trabalhou, né, com fígado gorduroso, no teu mestrado, doutorado. E eu queria que você explicasse um pouquinho, também falando, né, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Na prática, a gente sempre pensa, o indivíduo tem esteatose hepática, então ele vai desenvolver diabetes tipo 2. Mas o que vem primeiro? O acúmulo de gordura ou a alteração no aumento da gliconeogênese? Boa pergunta. Na verdade, assim, é difícil de saber, de fato, o que veio primeiro. De repente, veio um aumento da gordura corporal e aí, consequentemente, teve um prejuízo na captação de glicose e essa glicose foi depositada, talvez virou gordura no fígado e aí esse excesso de gordura no fígado acabou levando a uma não ativação da insulina e, consequentemente, aumento da glicose. É uma possibilidade. Ou, de repente, essa gordura começou a ser instalada no fígado, a pessoa começou a ter o aumento da gordura corporal, só que primeiro começou no fígado, talvez. Então, esse processo de aumento de glicemia começou primeiro no fígado, que aumentou essa glicemia e, de repente, contribuiu para um quadro de resistência periférica. Na verdade, cada autor defende o seu lado. Tem autor que vai defender fígado, tem autor que vai defender músculo e adiposo. Eu, sinceramente, eu acho que é igual a gente fragmentar fisiologia e bioquímica. Elas são muito interligadas. Sim, a gente separa totalmente. didaticamente, né? Então, para mim, posso estar enganada, mas para mim, eu acho que é algo simultâneo. Você tem um ganho de peso desse indivíduo, o acúmulo preferencialmente é no adiposo, afinal o adiposo é um órgão para armazenar gordura. Essa que é a função primordial dele, né? Só que quando eu tenho um acúmulo de gordura ectópica em outros locais, como o fígado, eu já tenho um start ali, né? Um alerta, porque tem alguma coisa errada. Então, para mim, eu acho que são processos que acontecem de modo simultâneo. Tanto o ganho de interligação central, uma produção enfim, de gordura, uma não ativação desse hepatócito. Então, o que acontece? Em qualquer situação que exista um aumento de peso corporal, a gente pode ter uma preferência por estoque de gordura hepática. E quando tem esse estoque de gordura hepática, lembrando que não é só pessoas que apresentam obesidade que apresentam estoque, né? Então, tem isso pessoas que são eutróficas.
Sim. Ou aquela pessoa que tem um IMC que é adequado, que é eutrófico, mas ela tem uma gordura visceral ou subcutânea que É da é... localização, né, dessa gordura. Isso é Exato. uma coisa que eu ia comentar depois. Então, você pode ter indivíduo, é até comum você ver indivíduo com diabetes tipo 2, mas que não é obeso, pela classificação do IMC, às vezes nem tem sobrepeso. Mas ele tem uma distribuição de gordura corporal muito mais do tipo maçã, que a gente fala, né, ou Droid. que é androide, né? Aquela gordura mais no tronco, né? Essa gordura é a gordura mais perigosa, que é a gordura intraabdominal, a gordura visceral, né? Às vezes você tem um indivíduo que, segundo o IMC, tem um peso muito maior, então pode ser classificado com sobrepeso ou obesidade, mas a distribuição da gordura ela é muito mais na região de glúteos e uma gordura mais subcutânea, né? Então, do ponto de vista metabólico, essa gordura da região abdominal é a que seria, a princípio, né, o grande problema aí para a resistência. Uma coisa que eu queria também que você comentasse, que a gente ouve falar muito quando escuta resistência à insulina, você falou do fígado, né? Então, um pouco do que eu sei, ocorre um aumento, por exemplo, de enzimas lipogênicas, né? Então, aumenta toda essa questão de síntese também, ou de estoque dos ácidos graxos na forma de triglicérides. E também pode ter uma deposição de triglicérides no músculo. É isso mesmo, Aline? Também. Então, especialmente nesse local, no músculo, também a gente tem uma função que pode ser inadequada. Então, na verdade, qualquer tipo de adição, de estoque de gordura que não é no adiposo, de fato, ou subcutâneo ou visceral, não é algo adequado. É claro que a gente pode ter um pouquinho, até no fígado também, não é uma coisa... Ai, teve 1% de gordura no fígado. Calma, né? Então, até menos de 5% é adequado. Então, qualquer tecido pode ter uma interligação com um aumentozinho, uma quantidadezinha de gordura que é fisiológico. A preocupação é esse excesso. E até uma coisa que você falou, dessa questão da localização da gordura, é um ponto importante. E eu lembrei de outro trabalho que eu li até recentemente, que seria o seguinte: quando a gente fala na localização da gordura, é um ponto importante, mas além disso, em qualquer tipo de tecido, especialmente adiposo, tem uma outra questão que é importante, que é esse crescimento desse adiposo. Então, vamos pensar em superávit calórico, em excesso de calorias, eu vou ter que estocar essa gordura em algum lugar. Não tem o que fazer, não tem como sair na respiração, então vai ter que estocar. Nesse Infelizmente. sentido, infelizmente, eu adoraria se saísse na respiração, né? Sauna, suando, seria maravilhoso, mas não acontece. Então, o que acontece nesse sentido? Eu vou ter que estocar esse excesso de gordura. A célula adiposa, ela começa a crescer, né? Ela começa a hiperplasiar para estocar essa gordura. Só que ela pode também ter uma questão onde eu tenho um número maior dessas células, que seria a hiperplasia. E nesse sentido, eu tenho uma diferenciação desse adipócito. Então, eu consigo ter uma diferenciação em pré-adipócito e em adipócito, que acontece também em superávit calórico. A questão o que já foi identificado, pessoas que fazem, por exemplo, pandemia. Eu tive paciente meu que ganhou 30 quilos na pandemia. É um ganho de peso, assim, muito significativo em 4, 5 meses, né? Sim. E isso faz um tempinho já que ele ganhou. Então, esse ganho rápido de gordura corporal vai preferenciar a hiperplasia, normalmente. E quando é mais hiperplasia, é pior, porque eu tenho um tempo menor para conseguir vascularizar, encher de vasinho para levar, enfim, distribuir, ter toda uma homeostase interessante em relação à energia, ao oxigênio, etc. Então, a vascularização no adipócito que está hipertrofiado, ela é pior. Consequentemente, eu tenho mais necrose, eu tenho mais macrófago, eu tenho mais processo inflamatório. O que é muito pior. Quanto mais velhas nós ficamos, mais a hipertrofia acontece também. Quando eu penso uma pessoa mais jovem, um ganho de peso mais devagarzinho, eu tenho uma preferência maior para hiperplasia, então seria mais interessante.
O que acontece é que, até uma justificativa, tem pessoas, são poucas pessoas, tá? Não é algo muito, enfim, significante. Mas algumas pessoas apresentam obesidade, mas elas apresentam mais adipócitos que são hiperplasiados do que hipertrofiados. E talvez, o que é comum assim, né? 30% mais ou menos dos pacientes que são obesos apresentam uma normalidade em relação a exames bioquímicos. Então, Isso ele seria pode um fator protetor. seria um fator protetor. Então, é mais assim, não é algo tão frequente, mas a gente tem paciente que apresenta obesidade, mas por conta desse mecanismo, ele acaba não tendo elevação de glicemia, de insulina, de citocinas pró-inflamatórias e por aí vai. Então, é um outro fator que a ciência vem estudando e parece que tem toda uma interligação, parece não, tem mesmo, uma interligação com alguns fatores de transcrição que estão associados com toda essa maquinaria do adipócito para preferenciar a hiperplasia do que a hipertrofia. Então, é uma justificativa dessas pessoas que são obesos saudáveis, que de Sim, fato é um pouco mais existem. raro, mas pode existir. E às vezes tem pessoas que são magras, como você disse, em relação ao IMC, que apresentam alterações. Então, de Sim, repente, ela pode ter uma alteração tanto em localização quanto em preferência de hipertrofia nesse adipócito, que pode sim. acontecer também. Isso é E uma além... coisa bem interessante que você está comentando, só para o pessoal entender. A hiperplasia seria o aumento no número de células, certo? Então, aumento no número de adipócitos. E a hipertrofia, na verdade, é o aumento do adipócito. Então, você tem um adipócito pequenininho que começa a ficar maior porque está depositando mais gordura ali, né? Então, esse seria mais prejudicial do ponto de vista inflamatório, é isso? Exatamente. Então, Legal. até hoje, assim, vem se estudando até algumas técnicas que até então não tem muita comprovação de fato, que é uma outra questão. A gente tem um outro adiposo que é o adiposo marrom. E tem o adiposo bege também, né? Que Sim, seria um adiposo que tem mais mitocôndria, parecido aí com o marrom. Ele também tem uma atividade metabólica mais interessante, ele consegue pegar essa gordura e converter em calor, ele tem um efeito mais termogênico. E nesse sentido, quando ele metaboliza essa gordura para gerar calor, é um ponto interessante para esses pacientes que apresentam obesidade, sobrepeso, alterações metabólicas, porque ele pode ser um adiposo mais metabólico e, consequentemente, auxiliar até mesmo em quadros de diabetes. Porém, ainda não temos muitas respostas nesse sentido, né? Como fazer, como alterar fazer esse tal do. O processo seria o browning, né? Como fazer o sim. browning do adipócito, então ainda é algo muito, um pouco distante da realidade. Mas quem sabe no futuro. Alguns estudos mostram que a atividade física poderia atuar Hum, um pouco, né, nesse processo, porque aí você troca um tecido adiposo branco, que teoricamente só estoca energia, por um uhum. tecido bege ou marrom, que gasta energia, que é o nosso sonho, né? Aumenta o Lógico. nosso metabolismo basal. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem a chave aí desse É. segredo decifrada. Adoraria, mas por enquanto ainda não temos. Mas é uma coisa interessante. Então, para quem não sabe, a gente tem esses três É. tipos de tecido adiposo. O branco é aquele que a gente fala mais, né, de acúmulo. O bege seria ali uma transição entre eles. E o marrom, ele tem muito mais essa característica de, como a Aline falou, termogênico, de gasto energético. É um tecido que, quando a gente nasce, né, quando o bebê nasce, a gente tem maior quantidade, ajuda a manter a temperatura corporal. E conforme a gente vai crescendo, proporcionalmente ele vai diminuindo, né? Então vai ficando cada vez mais difícil. É verdade, infelizmente. Tem até trabalhos que mostram que o frio pode aumentar, mas é inviável, né, Camila? Colocar a pessoa na geladeira. Falar, olha, paciente, 4 horas Não, na geladeira por dia, tipo, nada a ver, né? Não a água congelante, abre um buraco lá nesses países, adianta, né? né? Que tudo congela, abre um buraco lá no lago e mergulha. Se A gente é sobreviver, louca, mas não tanto, né? Não chegamos nesse ponto ainda. Ainda não. e Não me dá. diz uma coisa, Aline, uma coisa que eu acho que também gera bastante dúvida
A gente sabe que a resistência à insulina, ela está associada, por exemplo, né, ela é um critério diagnóstico, por exemplo, para síndrome metabólica, que é uma coisa que a gente vê que está crescendo, né, que é aquela combinação de um monte de alterações, então o indivíduo tem o HDL baixo, LDL alto, tem a resistência, tem aumento de circunferência de cintura, tem alteração de pressão, enfim, são várias características e que o indivíduo ele precisa ou apresentar mais ou menos 3 critérios desse, né, ou 3 alterações dessas, ou ainda estar já em tratamento dessas alterações. Eu queria que você comentasse um pouquinho, então, sobre, tirando a síndrome metabólica, o que a resistência à insulina pode trazer de consequência a médio e longo prazo? Perfeito. Até pensando na síndrome metabólica, o paciente que é diagnosticado com essa síndrome, ele tem uma tendência, uma chance muito maior a ter acidentes, doenças, assim, infarto, AVC e alterações, comorbidades mais acentuadas do que um paciente que não apresenta. Então, de certa forma, seria uma interligação de vários fatores potencializando. Essas alterações que você disse juntas, elas são mais preocupantes ainda, né? Nesse sentido, tirando essa síndrome metabólica, como você falou, né, pensando só na resistência à ação à insulina, o ponto principal que nós teremos nesse caso seria, no futuro, uma ação onde está associada com o quadro de diabetes mellitus. E também, se a gente for pensar assim, um pouquinho melhor, talvez, em outros aspectos, eu tenho uma captação um pouco prejudicada em relação à captação de glicose muscular. E aí concorda que nesse sentido, esse paciente ele pode ter um prejuízo em estoque de glicogênio muscular em alguns momentos. Talvez isso pode prejudicar um pouco se ele é um paciente que faz um exercício, talvez numa performance desse paciente, talvez ele tenha uma força menor em algum exercício e talvez ele largue mão porque ele não consegue fazer o exercício muito bem. Então, é uma sequência de fatores que pode muitas vezes uma coisa levar a outra. Sim. Né? Então, complica muito mais. Sim, a gente porque sabe... você está falando de mobilização de estoque energético, mas se você não consegue, né, manter ou formar esse estoque, porque você não tem a insulina, realmente eu acredito que você pode sim ter um prejuízo de performance, se a gente estiver falando de um indivíduo que pratica exercício físico aí de uma maneira mais competitiva, né? Uma coisa que foi bem interessante, você fez uma live com a Isa e vocês comentaram a respeito, né, de resistência e alteração central, isso, alterações cardiovasculares. Uma coisa que eu tenho visto muito, que também foge um pouco, né, mas se você puder comentar, é com relação à síndrome dos ovários policísticos. Insulina e síndrome dos ovários policísticos, que é uma coisa que a gente vem vendo muito, né? Esse diagnóstico, tá crescendo muito isso entre as mulheres, e antigamente não era uma coisa que a gente via muito, ou que não se falava. E aí eu tenho em mente para mim que provavelmente o aumento do diagnóstico é um fator que, sim, claro, precisa ser considerado, mas a grande parte, né, grande parte da nossa população e também da população mundial está com sobrepeso e obesidade. E está com resistência à insulina, muitas vezes sem saber. Então, assim, você acha que isso pode ter impactado nesse aumento de síndrome de ovário policístico? Se você quiser comentar um pouquinho o que é a síndrome de ovário policístico? Perfeito. Sim, acho que sim. Você tem razão, Camila. Essa questão do diagnóstico realmente ela aumentou muito, né? A obesidade aumentou absurdamente no mundo inteiro, assim, é assustador. Antigamente nós tínhamos, pensando numa média geral, 50 milhões, 60 milhões de obesos no mundo. Hoje a gente tem mais de 300 milhões. Então, é algo muito, muito assustador, de verdade, assim, é preocupante. No Brasil, nós somos, se não me engano, em mulheres, nós estamos em 5º lugar do ranking mundial e homens, 3º lugar. Então, assim, nós somos campeões em alguma coisa, né? O que não é interessante, claro, mas... Nem um pouco. Nem um pouco. Né? O que é preocupante. Que
o acesso à saúde não é dos melhores, né? Então a gente tem mais pessoas doentes, mas o sistema de saúde não acompanha. É verdade, perfeitamente. E aí, nesse sentido, existem mulheres que apresentam essa síndrome do ovário policístico, que não têm resistência à insulina, mas não é um critério diagnóstico, não é algo que está sempre associado, mas, de modo geral, a maioria delas apresentam uma resistência à insulina. E aí, lembrando que toda essa questão da saúde da mulher, da formação dos folículos ovarianos, da questão da ovulação feminina, etc., é um processo que depende de um ambiente que deve ser saudável, deve ter um equilíbrio em relação a antioxidantes, o que é importante. E isso não vem só da alimentação, mas vem também de estresse, vem de poluição e etc., xenobióticos e tal. Sim. Mas a captação de glicose é fundamental. Lembrando que a glicose ela é importante para a formação de energia celular, formação de ATP, o que é importante para esse processo de maturação folicular. Então, essa captação de glicose ela se faz totalmente necessária para que exista um ciclo ovulatório que é perfeito. Se a mulher ela não tem uma insulina que está muito boa ali, né? Não só a insulina, enfim, o receptor, né? Como a gente falou, a resistência à ação à insulina. Se não tem essa sinalização adequada, consequentemente a captação de glicose já fica um pouquinho mais prejudicada. E não é só isso. Se essa mulher tem um quadro de obesidade, ela tem um excesso de ácido graxo circulante, ela tem um potencial mais pró-inflamatório, ela tem mais inflamação, ela tem, consequentemente, um desequilíbrio entre pró-oxidantes e antioxidantes, e isso vai acabar preferenciando a uma formação inadequada, um processo de maturação folicular inadequado. E, consequentemente, ela pode ter folículos que não desenvolveram muito bem, que acabaram ficando pelo meio do caminho. Então, se você até olhar imagens dessa mulher que apresenta esses cistos, o que acontece? Ela não tem uma formação adequada, uma maturação adequada. É como se fosse uma aguinha dentro desses folículos. Ela não tem a maturação do ócito, e isso não acontece. Nesse sentido, ela tem uma tendência maior a não conseguir engravidar. Então, ela tem mais dificuldade de engravidar também, muito mais, porque ela não tem a maturação adequada, né? Então, normalmente, e é muito comum isso, eu tenho 2 pacientes, curiosamente, que apresentavam uma obesidade bem significativa, elas tinham a síndrome do ovário policístico, não engravidavam e até assim, não se precaviam em relação a isso, de maneira alguma, porque não engravidava, então não vai engravidar e pronto. Deixa pra lá, Deixa pra lá. Fizeram bariátrica. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Engravidaram. Melhorou a resistência à insulina. Engravidaram. Então, assim, é clássico. Eu acho sensacional e fundamental a gente comentar, porque toda vez que a gente fala de insulina, resistência à insulina, normalmente a gente fica muito ali, né? A ação sobre a glicose, então não vai captar glicose, então minha glicemia vai aumentar, então eu vou ter diabetes. Sim, isso é o clássico, né? Mas cada vez mais a gente está vendo relação da resistência à insulina como um fator etiológico ou ainda como um agravante de outras alterações em outros sistemas, como, por exemplo, sistema reprodutor, né? Muitas vezes... E para homens também, viu? Para homens isso que eu ia falar. Não é só a gente, não. Tá muito... Eu já vi trabalhos mostrando essa relação de diabetes tipo 2 / resistência à insulina, tanto na espermatogênese, né? Então, na qualidade desse espermatozoide, do ponto de vista da fertilidade, mas também do ponto de vista, por exemplo, de ereção, disfunções sexuais masculinas, né? Então, a gente sempre tende a ficar só na captação de glicose, mas a gente precisa pensar que, como eu falei lá no começo, é um hormônio anabólico que vai agir no nosso corpo inteiro. Vai ter um papel no corpo todo. Se esse processo de sinalização ele não está acontecendo da maneira que deveria, né, você vai ter diversos prejuízos que vão muito além da glicemia só, né? Então, uma coisa que eu tenho visto muito
são esses tratamentos, né, para fertilidade, seja de homem, seja de mulher, que basicamente, se corrigindo ou melhorando o quadro de resistência à insulina, essa fertilidade ela é recuperada, né? Então, até um momento parece que esse efeito ele é meio transitório. Eu acho que dependendo aí de curto, médio prazo, eu imagino, né? Acho que é um assunto meio novo, né, Aline? Ou eu tô por fora? Não, tá certo. Assim, até tem muita, especialmente mulheres, que apresentam a SOP, né, que é a síndrome do vale policístico, elas usam metformina. Então, é uma medicação que classicamente é utilizada para resistência, né, para paciente que é Melhorar a diabético. sensibilidade. Então, e funciona muito bem, né? Até para aquelas que visam engravidar, a metformina muitas vezes é adicionada, claro, pelo ginecologista, né, ou endocrinologista, para que exista uma melhoria nesse quadro. Realmente, Sim. muitas delas utilizam e realmente tem um Tem um benefício bem efeito. interessante. Legal. E então, assim, só para que todo mundo que está assistindo aqui com a gente, né, tenha essa consciência de que Sim. a resistência à insulina ela pode silenciosamente atuar, interferir ou agravar uma série de alterações, né? Para terminar, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente que tem de tratamento não medicamentoso, né? Basicamente, os medicamentos são aí esses associados à melhora da sensibilidade, né? O que teria de não medicamentoso, mais associado à mudança de estilo de vida? Perfeito. Nesse sentido, a gente vai pensar numa dieta de modo geral que tenha preferência para uma redução de gordura corporal, que normalmente está associada à redução de peso corporal. Então, uma restrição calórica, não estou dizendo para, enfim, tirar todas as calorias, mas uma restrição adequada para esse indivíduo, para que exista emagrecimento. Então, Não esse ponto precisa ser jejum, não precisa ser low carb, cetogênica. Não precisa, nada disso, nada disso. Dá pra gente viver bem, né? Comer bem, e ter uma alimentação adequada, sem, enfim, passar fome, sem fazer jejum. Ah, mas eu gosto de jejum. Tá bom, você pode fazer, mas Tá a bom, questão se é que você se não. adapta. Sim, e cada pessoa tem um jeitinho, né? Então, de repente, eu gosto de fazer low carb, tudo bem, sem problemas. Tem trabalhos, eu não vou mentir para vocês, tem trabalhos que mostram que realmente uma dieta low carb pode ser mais eficaz. Então, na verdade, não é low carb, é uma dieta que é carboidrato moderado, que é de 40% a Tá. 45% de carboidratos. Low carb, de fato, é abaixo de 26%, não é o caso. Então, se você Ela pegar tá ali no limite inferior do que a gente considera isso, norma glicídica, né? exatamente. Então, se você pegar diretrizes americanas, JOS em diabetes, você vê que a recomendação é essa, de 40% a 45% de carboidratos. Mas é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes e para os alunos. O que mais importa é a dieta que o seu paciente tem aderência. Não adianta Consegue seguir. fazer totalmente, porque não adianta colocar a dieta perfeita do estudo científico de Harvard, né? É 40%, 45%. O paciente A não pessoa faz consegue. uma semana. É a Tem mesma que ter coisa bom que eu faço. senso. Tem É que a ter bom mesma senso, coisa. gente. É uma coisa que até assim, me incomoda às vezes, aquela pessoa que só faz ciência, só faz pesquisa, mas não vai para a prática clínica. E ela quer falar que não, que o artigo científico falou que é aquela quantidade. Mas você foi falar com o paciente? Você viu o paciente seguindo 40%? Se ele come 70%, se ele come 80% de carboidratos, o que existe? Porque tem muito Claro. paciente que come o quê? Idoso. Qual que é o clássico? Café com leite com pão com Pão, manteiga. sim. É isso. É isso. E muitos comem isso 3 vezes por dia ou mais. Substituir as refeições, na verdade, né? Eu Exatamente. acho que é fundamental a gente pensar sempre, não só na questão da dieta, mas também no exercício, né? Mas de uma maneira muito individualizada. Então não adianta falar, eu vou fazer o exercício, o treino de não sei quem, a dieta que eu vi, a blogueira. Gente, não adianta, porque primeiro você precisa fazer uma coisa que seja praticável a longo prazo, né? Então é essa modificação a longo prazo que realmente vai trazer uma melhora significativa e que pode ser mantida. Porque às vezes você faz uma dieta maluca, perde um monte, fica ótimo, a hora que você volta a comer, você engorda tudo, né? Então, Exatamente.
um dos principais fatores, então, seria tentar focar a dieta para perda de peso. Já ajuda bastante, seria bem interessante. E claro que preferenciar aqueles carboidratos que são mais integrais, aquela famosa frase, né, de tentar desembalar menos, descascar mais, alimentos que são mais in natura, mais saudáveis possível, feitos em Comida casa. de casa. Comida de casa, o mais importante é isso. Pode ter o carboidrato, mas desde que você tenha, né, esse controle, pensando em colocar fruta, verdura, legume. A gente tem, claro, que alguns compostos bioativos, seja do alimento per se, por si só, né? Ou isolados em formulações, que são antioxidantes que podem auxiliar. Não adianta eu dar um monte de antioxidante e continuar comendo coxinha com, Com sei lá, com o quê? certeza. Não Esses adianta. compostos, eles vão ser, na verdade, a cereja do bolo, né? Então você, Exatamente. olha o bolo. Na verdade, vocês vão. Low A gente carb. um bolo low carb. A gente precisa pensar, na verdade, numa mudança de estilo de vida Sim. e combinando vários fatores, né? E aí esse suplemento a mais, um tratamento de repente estético, isso vai ser, né, o detalhe final, né? Então não adianta a gente achar que só fazendo isso vai ter resultado. Não Exato. vai ter E, resultado. igual a Tem Ana alguém colocou do exercício, ó, o exercício físico também, exercício, maravilhoso. Então o ajuda pra exercício. caramba. E assim, né, eu acho que também a gente precisa pensar, uma coisa que eu também falo para os pacientes, para os alunos, ninguém precisa contratar um personal trainer, né, ou ir treinar na academia mais cara de São Paulo. Na verdade, se você inclui um exercício físico que seja uma caminhada, né, a gente já tem recomendações aí, se você consegue incluir na tua semana 150 minutos de exercício, que daria uma caminhada, por exemplo, de meia hora no teu bairro, né, durante 5 dias da semana, isso já é exercício físico, né? Então, às Maravilha. vezes as pessoas ficam também pensando que precisa investir É. milhares de suplementos, milhares de alimentos caros, milhares de treinos personalizados. Às vezes, Não, se não você tem precisa. condição, é bacana. Mas se não, é possível mudar esse estilo de vida, né? Com E também certeza. acaba potencializando essa combinação dieta e exercício, acaba Maravilhoso. facilitando a perda de peso, né, Aline? Com certeza. E até assim, se a pessoa fizer um exercício mais resistido, uma musculação, por exemplo, é interessante que ele ganhe essa massa muscular, que vai oxidar, vai metabolizar mais essa glicose, essa gordura, o que é Gasta mais interessante, energia, gasta mais energia. Eu tenho mais GLUT4 ali presente, vou captar mais glicose. Eu tenho o sim. estímulo do exercício, que também vai ter uma via adicional em relação à captação de glicose. Então, o exercício é fundamental. Eu consigo ter uma ação de captação de glicose muito interessante. Então, vale muito, muito a pena mesmo. E uma coisa que eu acho que é interessante também para a gente fechar é que muitas vezes você está falando de perda de peso, né? Claro que isso é individual, mas o Uhum. paciente, para ele ter uma melhora metabólica, uma melhora do quadro, por exemplo, de resistência à insulina, muitas vezes ele não precisa perder tanto peso, né? Ele não precisa perder aquele peso que incomoda do ponto de vista estético. Né? Então, alguns trabalhos mostram que em torno de perdas em torno de 5% do peso, a gente já tem melhora desses parâmetros, melhora da Bastante. ação da insulina. Né? Demais. Ajuda Então, você, bastante. Tá eu preciso ótimo. perder 30 quilos para melhorar. Não, às Não. vezes não. Às vezes é bem menos que isso, você já tem Uhum. um impacto metabólico Claro. positivo e muitas vezes melhora, né, em outras patologias que você nem pensava que Claro. podia ter relação com a resistência à insulina. Exatamente. Então, às vezes, a gente cria uma frustração. A pessoa tem, sei lá, 120 quilos, ela tem que perder 60 quilos. Não, às vezes não. Não, Às vezes você conseguir perder de pouquinho em pouquinho, 5%, já tem um panorama legal. Ah, de repente conseguiu adesão à dieta, mais 5%. Vamos ver como você se tolera a longo prazo. Então, é uma redução gradual. Não adianta eu fazer sim. uma dieta maluca e perder todos os quilos possíveis e imagináveis. É igual esses quadros de televisão, Biggest Loser e tal, que eles fazem essas competições de emagrecimento. Pode perceber que a maioria das pessoas que fazem, anos depois, elas engordaram tudo de Voltam ali. novo.
né? Então, tem que ser sustentável. Não adianta eu querer criar uma técnica milagrosa que pode funcionar a curto prazo, só que eu tenho que pensar a longo prazo. Sim, Daqui 20 anos, essa pessoa que tem 40 hoje, que tem 50 hoje, eu tenho que pensar lá no futuro dela, tenho que pensar na qualidade de vida dela no futuro. Não adianta eu pensar momentaneamente, porque não vai resolver muita coisa. com certeza. Mesmo porque, pensando nessa questão de obesidade e resistência à insulina, a gente vê que o efeito mais deletério ele também vai acontecer a longo prazo, né? Uhum. Então, todas as estratégias elas precisam ser sustentáveis, como você falou, para que o indivíduo consiga, na verdade, inserir isso definitivamente no dia a dia dele, né? E Uhum. não seja ali estou de dieta, aquele período. Então, É. seja um processo de educação, um processo de promoção de qualidade de vida a longo prazo, né? Aline, eu adorei o nosso Eu papo, também. acho que foi muito legal. Matei um pouquinho da Foi muito a saudade. saudade. Ai, tô morrendo de saudade de vocês. Fazendo uma bagunça. Eu acho que deu para esclarecer muita coisa, eu acho que foi muito legal. A gente conseguiu, né, combinar um pouquinho aqui de secreção com ação, Uhum. comentar um pouco desses efeitos da resistência em outros tecidos. Eu acho que foi super bacana. Queria agradecer muito, 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 muito a Obrigada, sua Camila. disponibilidade, que eu sei que Conte tá comigo. difícil. E é isso, se você quiser falar alguma coisa, mandar um beijo pro pai, pra mãe. Né? Os cachorros. Gente, obrigada pelo convite, obrigada, meninas. Eu acho que a gente realmente que tem um conhecimento teórico, um conhecimento prático, a gente precisa mostrar isso mesmo, né? Nas redes sociais. Acho que é a nossa obrigação para que a gente consiga alcançar mais pessoas, para que a gente repasse esse conhecimento. Então, vocês estão de parabéns. Façam isso porque é fundamental. Vocês que fizeram mestrado, doutorado, pós-doc, por aí vai, mais um monte de coisa, é importantíssimo que vocês repassem isso para a sociedade e que vocês ensinem tantos alunos e alunas que nos assistem, né? Então, vocês estão de parabéns, continuem, não desistam, porque realmente é um lindo trabalho. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Obrigada a você, foi ótimo. Um Adorei. beijo grande. Pessoal, a live vai ficar salva para quem depois quiser rever. E é isso. Boa noite para Obrigada. todo mundo. Aline, um Beijo. beijo. Tchau, Se pessoal. Boa cuida. noite. Fica com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau.